és santo, Tu és santo, tu és forte, Tu és forte, tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te. em meu viver. Em meu viver, Hoje eu canto. Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, és o Criador, és Emmanuel, nosso Deus, nosso Senhor. Hoje eu canto. Tu és minha solução, reinarei sempre perdido. És Senhor de tudo, mas enfim, adorar Messias, tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Tu és santo, Tu és santo, tu és forte, tu és forte, tu és digno tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te. vou amar-te Em meu viver, em meu viver. és o meu Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, és o Criador, és Emmanuel, nosso Deus, nosso Senhor. Hoje eu canto. Tu és minha solução, reinarei sempre perdido. És Senhor de tudo, mas enfim, adorar Messias, tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Hoje eu canto. Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, és o Criador, és Emmanuel, nosso Deus, paz, nosso Senhor. Hoje eu Tu canto. és minha salvação, reinarei sempre perdido. És louvado de tudo, mas enfim, adorar Messias, tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus nos dá, mais um domingo que o Senhor Jesus nos presenteia com vida, saúde e que seja um dia para a glória dele. Você que está conosco nesse instante está participando da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez conosco, que Deus assim te abençoe, que o Senhor visite o seu lar, a sua família. Se você está sempre conosco, seja novamente bem-vindo e que também, de igual forma, o Senhor possa falar
falar ao teu coração. É uma alegria e é um prazer tê-lo conosco, pela primeira vez ou regularmente, e assim dedicarmos esse tempo na presença do Senhor. Um tempo de estudo, de meditação, um tempo de juntos pensarmos nas coisas do Senhor. Vamos orar nesse instante? Vamos curvar nossas cabeças e vamos ter alguns instantes, alguns momentos para juntos buscarmos a direção de Deus para esse dia. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença na manhã desse dia. Na Tua presença, ó Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos. Pelo Deus que Tu és, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nesse instante, ó Pai, pedimos pelo nosso país, pelo nosso estado, pelas nossas cidades. Pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia nos visitar. Que o Senhor esteja agindo, ó Pai, de forma poderosa, de forma única, de forma especial. Visita, ó Pai, cada lar, cada família com o Teu Espírito Santo. E assim, ó Pai, nesta manhã, por meio desse estudo, possamos uma vez mais ser edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, meu querido irmão, irmã. Vamos louvar ao Senhor? Sempre na nossa escola dominical separamos um tempo para louvarmos a Deus e eu escolhi esse hino para cantarmos hoje, o hino de número 64 do Inário Novo Cântico, hino intitulado Grata Memória. Vamos louvar a Deus com este hino. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso. Lá dos céus mandando luz que me guia. Quando oprimido por mundano jugo, em maus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso, tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante,
como é bom podermos louvar a Deus, como é bom reconhecermos que nele nós temos uma certeza viva, uma esperança, temos uma grata memória. É isso que esse hino nos lembra, né? Nos lembra como temos esse maravilhoso Deus que tem cuidado de nós em nossa história, que não tem falhado, que não tem nos desamparado. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos passar nesse instante para o estudo bíblico desta manhã e temos meditado ao longo desses domingos sobre esse tema, a vida segundo o Evangelho, baseado em um livro de título similar, e através dele temos buscado compreender um pouquinho mais do desafio de sermos igreja. Sermos igreja em uma sociedade que rejeita o Evangelho, uma sociedade que rejeita os absolutos e tenta se pautar por relativismos. Nesta manhã, o tema de nossa meditação, muito próximo do tema que nós vimos na quarta-feira no estudo bíblico, é sobre arrependimento e fé. Como somos chamados a viver como igreja, vivendo o arrependimento e fé. Como que essas duas palavrinhas tão simples são ao mesmo tempo tão complexas e têm relação com a nossa vida, relação com a nossa existência. Como podemos viver esta graça da vida com o Senhor e vivê-la com arrependimento e vivê-la com fé. É sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. O nosso texto bíblico base para nós começarmos a meditar na palavra de Deus é o Salmo 51. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. No Salmo 51, nós vamos ler do verso 1 a 9. Abra a sua Bíblia, Bíblias abertas, Salmo 51. Durante o nosso estudo nós vamos voltar algumas vezes nesse mesmo Salmo. Então mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, Salmo 51, versículo 1 a 9. Salmo 51, já encontrou o texto bíblico? Então vamos fazer a leitura do mesmo. Salmo 51, verso 1 a 9 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O Salmo 51 é um salmo muito conhecido. Um salmo que expressa o momento no qual o rei Davi se arrepende dos seus pecados e busca o perdão em Deus. Davi, evitando participar de uma guerra, ficou em Jerusalém, e em Jerusalém acabou adulterando com Betseba, a mulher de um dos seus soldados, de um dos seus combatentes, Urias. Betseba vem a engravidar, e para encobrir seu pecado, Davi tenta trazer Urias novamente para o reino, mas ele se nega a ir para casa, considerando que os seus irmãos estavam na guerra. Para finalmente resolver a situação, Davi
envia Urias para a frente de batalha, com uma carta que ele mesmo não abrira, que ele entregou ao seu comandante, e nesta carta ele era colocado no ponto mais crítico da guerra, certamente para morrer. E assim, viúva, Betseba agora pode contrair novas núpcias e o rei Davi a acolhe como uma de suas esposas. O profeta Natã visita Davi e conta-lhe uma história de um homem que tinha 100 ovelhas, mas matou a única ovelha do seu vizinho quando uma visita de longe veio visitá-lo. E o profeta diz: o que deve ser feito a esse homem? E Davi interrompe dizendo: esse homem deve ser morto. E o profeta diz a ele: você é esse homem. Davi compreende o seu pecado, se humilha, se cobre de saco, de cinzas, e por vários dias busca ao Senhor. É nesse contexto que ele escreve esse belo salmo, uma mensagem de arrependimento e fé, que nós vamos meditar nesta manhã. Arrependimento e fé são palavras tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexas. A mensagem cristã desde a igreja primitiva é muito clara. A mensagem é anunciada, por exemplo, por João Batista: arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja que arrependimento e fé estão, portanto, ligadas, muito próximas. Não existe fé sem arrependimento. E o verdadeiro arrependimento sempre leva à fé. Então, apesar de tão clara, esta mensagem tem causado dúvidas na história do cristianismo. O que é arrependimento? O que é fé? São graças divinas? São capacidades humanas? São expressões do homem que volta-se até Deus? Ou expressões de Deus que volta o homem para si? O que significam essas duas realidades? Então é um pouco disso que nós vamos falar nesta manhã: a realidade do arrependimento e a realidade da fé. Vamos começar a partir do nosso texto bíblico falar sobre arrependimento. A palavra arrependimento, o conceito da palavra, significa literalmente mudança de mente. Há um provérbio judeu antigo que diz que arrependimento é fazer de forma diferente. No texto que nós acabamos de ler, Davi nos apresenta as características do verdadeiro arrependimento. Veja bem, eu coloquei aqui em 4 passos o que é o arrependimento. O primeiro passo sozinho não é arrependimento. O primeiro e o segundo não é arrependimento. O primeiro, o segundo e o terceiro não é. O arrependimento é essa sequência completa. E é interessante que nós vemos isso no texto. Por exemplo, sentimento de culpa. Davi no versículo 3 vai dizer assim: pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece que algo está o incomodando, a culpa do pecado. Ele reconhece ainda que o seu pecado não foi contra Urias, não foi contra Betseba, mas foi primeiramente contra Deus. Versículo 4. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Todo pecado é primeiramente contra Deus e não apenas contra o próximo. Quando você mente para uma pessoa, você não está pecando contra ela apenas. Está pecando primeiramente contra a santidade de Deus. Todo pecado é primeiramente um pecado contra Deus. Mas o caminho do arrependimento, além de reconhecermos a culpa, apenas reconhecer a culpa não é arrependimento. Podemos reconhecer a culpa e convivermos com ela. Podemos reconhecer a culpa, reconhecer que pecamos contra Deus, mas continuar a pecando. O terceiro passo que eu coloco aqui é reconhecer que nós somos pecadores, não que nós estamos pecadores. Qual a diferença entre ser e estar pecando? Nós temos que entender que o pecado é uma característica da nossa natureza e não um estado momentâneo. Verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade
e em pecado me concebeu minha mãe. Muitas vezes nós reduzimos o pecado a uma ação. Ai, eu fiz isso, como isso é errado. Não, nós somos errados. Não é uma ação que foi mal. Eu sou por completo mal, pecador. Temos que reconhecer nesse caminho do arrependimento que erramos contra Deus e que somos totalmente pecadores. Mas o arrependimento se confirma por fim na ação que expressa o desejo de mudança. No verso 7, Davi vai dizer: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Olha o desejo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Desejo de mudança agora. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados. Em outras palavras, que eu não mais os pratique. E apaga todas as minhas transgressões. O arrependimento, portanto, ele começa pelo reconhecimento do pecado. Reconhecimento que pecamos contra Deus. Reconhecimento que somos pecadores. Mas ele se concretiza na confissão e no desejo de mudança. Assim, podemos ver no nosso texto que o arrependimento é uma graça divina, porque é Deus que concede este arrependimento. O arrependimento completo não nasce em nós. Estando acostumados a fazer o mal, não faremos o bem. Estando acostumados à morte, não faremos a vida. Assim, o arrependimento como um todo, na sua obra completa, ele é sim um agir de Deus em nosso coração. Vamos ver mais dois textos bíblicos. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza segundo Deus, não segundo o mundo. Que a ninguém traz pesar. Agora, olha a tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento, quando vem de Deus, ele gera vida. E vida abundante. Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O arrependimento não é uma capacidade humana, mas é um agir de Deus sobre nós. O arrependimento gera vida. O arrependimento leva à fé. Pois no arrependimento olhamos para o perdão de Deus que há em Cristo. E olhando para Cristo, nós olhamos com fé. Olhando para Cristo, nós vemos a grande obra do Redentor. Olhando para Cristo, nós vemos o seu maravilhoso amor para conosco. Tão simples, mas tão complexo. O que é o arrependimento? O arrependimento é a mudança de vida. E como vimos nesse instante, o arrependimento envolve reconhecer a minha culpa, reconhecer que o meu pecado foi contra Deus, reconhecer que eu sou pecador e, por fim, reconhecer dessa culpa, reconhecer esse pecado e desejar uma mudança. Mas o que é essa mudança? A mudança não é simplesmente fazer diferente. Eu caminhava de uma forma e agora eu caminho de outra. Isso não quer dizer que existe o arrependimento. A mudança é fazer diferente, mas fazer de tal forma que agora glorifique a Deus. Isso expressa arrependimento. Isso nos leva à nossa segunda palavra do título, a fé. Se arrependimento é mudança de mente, a fé é viver esta nova mente, esta nova vida. Portanto, a fé é o resultado do arrependimento. Veja só, arrependido, Davi olhou para o perdão de Deus. O perdão de Deus para ele expresso na promessa do Messias, para nós é expresso em Cristo. Arrependidos, olhamos para o perdão de Deus. Olhando o perdão de Deus, vemos Cristo.
e em Cristo habita a nossa fé. Arrependimento, portanto, não é simplesmente sermos diferentes, mas vivermos para a glória de Deus. Vivermos como Cristo viveu. O arrependimento não é eu andava de tal forma, agora eu ando diferente. Não, é viver como Cristo viveu. E isso só é possível pela fé. Isso só é possível olhando para Cristo. O cristão arrependido, ele não vive de qualquer forma. Ele vive, olha só, para a glória de Deus. Da mesma forma que o texto bíblico nos mostra o arrependimento de Davi, o texto bíblico nos mostra também a fé, a expressão nova que tomou conta do coração de Davi. Tomando como base o texto bíblico, nós vemos 3 ações que expressam a fé. O agir de Deus na vida de Davi. O Salmo, ele não foi escrito quando Davi se arrependeu, mas após a sua ação de arrependimento. Foi expresso, foi escrito como uma oração, inclusive de gratidão. Então é normal nós vermos a fé não apenas nos versos finais, mas vermos desde os seus primeiros versículos. Por exemplo, nós vemos no versículo 1 que fé envolve aceitação. Compadece-te de mim segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Em outras palavras, Senhor, faz como tu queres, que eu vou aceitar. Eu estou orando, mas do Senhor é o querer e o realizar. Seja feita a tua vontade. Fé envolve aceitar que Deus é soberano e que nem tudo o que queremos nós conseguiremos. Fé também envolve confiança. Veja só o versículo 2. Lava-me completamente, não como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não é a minha ação, mas é Deus agindo. Fé envolve confiança de que aquilo que Deus fizer estará bem feito. Não importa o meu querer, mas importa sim Deus fazendo, Deus agindo, Deus trabalhando em nós. Fé envolve confiança de que aquilo que Deus faz é bem feito. E fé envolve também conhecimento. Verso 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Fé envolve caminhar com Deus e conhecê-lo dia a dia, manhã após manhã. Conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor. Desde os primeiros versos, nós vemos então como misericórdia e fé caminham juntos na vida de Davi. Nós podemos concluir nosso estudo dessa manhã, portanto, dizendo que não é possível desassociarmos fé e arrependimento. Ambas estão juntos. Não existe um arrependimento sincero que não gere fé. E não existe fé verdadeira que não surja do real arrependimento. O arrependimento gera fé. E quando caminhamos em fé, nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e voltamos-nos ainda mais a Deus em arrependimento. O arrependimento gera fé, caminhar em fé gera novo arrependimento, que gera nova fé, e esse é um ciclo constante. Em nossa caminhada da fé, quanto mais olhamos para Cristo, mais nos vemos pecadores. E em maior e mais sincero arrependimento, buscamos o Senhor. A vida de fé é uma vida de arrependimento, que gera fé, que gera arrependimento, e assim caminhamos na graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que aprendemos nesse salmo? Aprendemos nesse salmo que somos pecadores, que pecamos contra Deus. Aprendemos nesse salmo que devemos, diante do nosso pecado, reconhecê-lo e confessá-lo ao Senhor. E em arrependimento, buscar viver uma vida para a glória do Senhor. Davi, diante do seu pecado,
não temeu simplesmente o pecado, mas temeu viver neste pecado. Temeu as consequências de um agir ímpio diante do Senhor. E em arrependimento buscou o Senhor. Eu desejo nesta manhã, meu irmão, minha irmã, que você possa se compreender, sim, como eu, como um pecador, mas possa ter o desejo sincero de viver para a glória do Senhor. Viver uma vida de fé, viver uma vida de graça, viver uma vida para a glória do Senhor, caminhando de fé em fé e assim viver com o Senhor. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, na manhã deste dia, ó Pai, nós te buscamos pela manhã, te buscamos, ó Pai, e na tua palavra encontramos palavras de vida, palavra de arrependimento, palavra que nos leva à fé. Que assim como o teu filho Davi no passado, ó Pai, foi levado pelo profeta Natã a arrepender-se dos seus pecados e caminhar em fé, que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, convença-nos, ó Pai, daquilo que ainda temos feito que te desagrada. Que nos leve, ó Pai, a reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores, que pecamos contra ti. E nos leve, ó Pai, a um desejo sincero de mudança de vida, vivendo, ó Pai, caminhando de acordo com a fé, caminhando, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Nos dá essa graça, ó Pai, que assim vivamos para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, nesse dia, abençoe-nos, ó Pai, para a honra e para a tua glória vivamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, foi muito bom ter essa manhã contigo. Foi muito bom termos esse período de estudo da tua palavra. E fica agora também o convite. Caso você queira e possa estar conosco logo mais à noite, estaremos novamente presentes em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, a partir das 18h30. As nossas atividades presenciais, você está convidado a estar conosco hoje às 18h30. Caso por algum motivo justo você não possa estar, você pode acompanhar também o nosso culto de forma remota, de forma online, por meio da nossa fanpage, nossa página no Facebook, que aí aparece. Você certamente também será abençoado pelo Senhor. Te desejo, meu irmão, minha irmã, um ótimo dia, um dia abençoado e guardado pelo Senhor. E até a noite, com a graça de Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo
saberei o preço